Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Então, dando continuidade ao estudo, de planos em R3, essa nossa segunda aula, essa unidade de planos, ela vem para discutir o que a gente precisa, afinal de contas, para conseguir determinar um plano. Então eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, quais são as situações e e dar alguns exemplos, dessas situações. São dados com essas informações que é possível determinar um plano, como que eu pego isso e escrevo a equação do plano, tá? Então, na videoaula 8.1 sobre plano, quando a gente começa a discutir planos, a gente discute a equação geral de um plano, tá? Então, a gente vê lá na aula 8.1 que para eu determinar um plano, eu preciso de um vetor, chamado de vetor normal ao plano, que é ortogonal a todos os vetores que pertencem ao plano, e preciso de um ponto por onde esse plano passa. A partir dessas duas informações, a gente deduziu, então, nessa aula 8.1, que a equação geral do plano, ela é uma equação do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Onde dessa equação, a gente obtém que o vetor normal do plano é um cara de coordenadas A, B e C, que são justamente estes coeficientes, A, B e C, e a gente tem também, pelo estudo feito aí na aula anterior, que essa constante real D que aparece na equação geral do plano, ela depende, Ela depende do ponto por onde o plano passa, do ponto que a gente está considerando como ponto dado do plano, tá? Então, a gente viu lá que você tem essa dependência e que dado o vetor normal do plano e um ponto por onde o plano passa, a gente consegue encontrar essa equação para o plano, que é chamada de equação geral do plano, tá? Vale frisar aqui que não é o único tipo de equação para plano, da mesma forma que lá quando a gente estava estudando retas, a gente tinha vários tipos de equação para determinar uma reta, equações simétricas, equações paramétricas, equações vetoriais e tal. Então, você tinha lá vários tipos de equação para reta. O mesmo acontece no caso de planos, a gente tem vários tipos de equação de plano. A gente vai começar a nossa discussão trabalhando aí com a equação geral do plano, e aí no decorrer dessas aulas dessa unidade 8, a gente vai passar pelos outros tipos de equação de plano, tá? Nós vamos fixar um pouquinho essas ideias. Então, a gente viu na aula 8.1 que se eu tiver o vetor normal do plano e um ponto por onde o plano passa, a gente deduziu essa equação geral do plano, e a gente viu exemplos de, dado o vetor normal e um ponto pertence ao plano, como que eu exibo, como que eu construo, então, e encontro essa equação geral, sem precisar estar deduzindo de novo essa equação. A gente viu também uma situação em que, dados os dois vetores, a gente viu na aula 8.1, uma situação em que, dados os dois vetores do plano, a gente também consegue, e um ponto por onde o plano passa, a gente também consegue chegar nessa equação geral. Então, agora, a gente vai ver outras situações, nas quais a gente consegue exibir a equação geral do plano e fazer alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Então, caso 1, o que eu preciso? Vamos pensar assim, o que eu preciso para poder determinar um plano? Que tipos de conjuntos de dados iniciais são suficientes para exibir a equação geral de um plano, tá? Então, caso 1, eu vou pegar um ponto do plano e dois vetores U e V não colineares e paralelos ao plano, tá? Aqui a gente está indo para situações, para casos, que não sejam um ponto e o vetor normal do plano, tá? Mas assim, se eu tenho um ponto e vetor normal, eu sei como encontro a equação geral. Mas e daí? Que outras situações também me permitem achar essa equação geral?
e como que dessas outras equações eu caio na situação ponto e vetor normal, se for o caso. Então, no primeiro caso, eu tenho um ponto do plano e dois vetores. Esses vetores U e V, eles não são colineares, ou seja, não são múltiplos um do outro, tá? Só que eles são vetores que pertencem ao plano ou que são paralelos ao plano que eu quero exibir a equação, tá? Como que com essas informações eu encontro a equação do plano? Vale lembrar que, olha só, volta ali um pouquinho. Se eu tiver um ponto e o vetor normal do plano, eu sei exibir a equação geral do plano. Agora, o que a gente sabe? Eu tenho dois vetores U e V que são não colineares, né? E que são paralelos ao plano. E aí, eu consigo, dados esses dois vetores, um vetor normal ao meu plano. O que eu preciso fazer para encontrar esse cara? Calculo o produto vetorial de U e V. Por quê? O resultado do produto vetorial de U por V é um vetor N que ele é ortogonal a U e ortogonal a V. E, portanto, ele funciona como um vetor normal para o meu plano. Então, no momento em que você calculou esse produto vetorial de U por V, você encontrou um vetor que é normal ao plano, tem, portanto, um vetor normal ao plano e um ponto. Você caiu na situação que a gente viu na aula anterior, né, na 8.1, consegue exibir a equação geral do plano. Beleza, mas eu quero fazer a equação geral do plano, dados os dois vetores U e V, sem precisar encontrar esse vetor normal, né, sem calcular esse produto vetorial de U por V. Nessa situação, a gente tem como, porque olha só, para que um ponto genérico de R3 pertença ao plano, o que eu preciso? Pertence ao plano que passa por A e é paralelo aos vetores U e V, o que eu preciso? Eu preciso que o vetor AP pertença ao plano gerado por U e por V. Então, eu preciso que o vetor AP, ele seja o quê? Ele seja um múltiplo escalar dos vetores U e V. Como que eu forço isso a acontecer? Dado que eu pegando um ponto genérico, né, e eu quero exibir uma equação geral para o plano. Então, eu faço o seguinte, calcula o produto misto do vetor AP, vetor U e vetor V e força esse produto misto ser igual a zero. Por quê? Você está pegando um ponto genérico x, y, z, então essas são as suas variáveis da equação geral, tá? O ponto A é dado, coordenadas de U você conhece, coordenadas de V você conhece. Quando você faz esta conta, calcula esse produto misto de AP, U, V e iguala esse produto misto igual a zero, você vai encontrar no cálculo desse determinante, né? Porque calcular esse produto misto é calcular o determinante da matriz 3x3, que tem AP na primeira linha, U na segunda e V na terceira. Você vai calcular esse determinante dessa matriz 3x3 igualado a zero, mas esse determinante dessa matriz 3x3 vai te dar uma equação nas variáveis x, y e z, porque x, y e z são as coordenadas genéricas do ponto P que você não conhece. Esta equação nas variáveis x, y e z é a equação geral do plano, quando você iguala ela a zero. Então, uma forma de resolver nesse caso é calcular esse produto misto. Então, aqui quando você tem um ponto e dois vetores que pertencem ao plano, você tem dois caminhos possíveis para exibir a equação geral. Você calcula o produto, um caminho possível é calcular o produto vetorial de U e V e usar esse produto vetorial para exibir a equação geral do plano, como a gente fez na aula anterior, ou calcular esse produto misto desses três vetores, AP, U e V, igual a zero. Então, tem duas possibilidades. Está tão bem determinado essa situação que eu tenho duas possibilidades de caminhos para resolver esse caso. Situação 2, caso 2, é quando eu tenho dois pontos, A e B, do plano e um vetor paralelo ao plano que seja não colinear ao vetor AB, né? Então, vetores aí que não estejam na mesma reta. Como dados dois pontos e um vetor que pertence ao plano, eu consigo a equação geral do plano. Então, eu vou tentar levar você para a seguinte situação. Olha, se você tem dois pontos que pertencem ao plano e você tem um vetor paralelo a esse teu plano,
esses dois pontos A e B te gera o vetor AB, certo? Então, se você pegou o ponto A, o ponto B, você tem o vetor AB. Então, você tem dois vetores, o vetor V e o vetor AB, certo? Caí no caso 1. Eu tenho dois vetores e tenho não só um ponto, como eu tenho dois. Você pode escolher tanto A quanto B para dar continuidade ao seu trabalho. Então, você tem dois possíveis, né, pontos e você construiu um segundo vetor, que um era dado e o segundo você construiu. Então, uma forma de encontrar o vetor normal é calcular o produto vetorial de V pelo vetor AB, que é um caminho. Encontrei o vetor normal, pego o ponto A ou o ponto B e escrevo a minha equação geral do plano. Outro caminho possível, calculo esse produto misto com, sei lá, o A, P ou B, P, tanto faz, o vetor V que é dado e o vetor AB que você construiu usando esses dois pontos A e B que você conhece, que pertence ao teu plano. Então, de novo, você caiu ali na situação do caso 1. Tá? Tenho agora 3 pontos não colineares que pertencem ao plano. Nesse caso aqui, deixa eu fazer uma figurinha. Se você tem... Mentira. Se você tem 3 pontos, você tem o ponto A, o ponto B. Comecei a escrever C, então vai ser o ponto A, o ponto B, o ponto C. O que você tem? Você tem vetores, né? Eu vou fixar o A, eu tenho vetores aqui. Eu tenho o vetor AB e tenho o vetor AC. Claro que eu não sei, eu tenho 3 pontos que são não colineares. Eu sei as coordenadas dos 3 pontos. O exercício está me dando as coordenadas dos 3 pontos, não está me dando as coordenadas dos vetores. Mas se eu conheço as coordenadas dos 3 pontos, eu sei calcular as coordenadas dos vetores. Quais vetores? O vetor AB e o vetor AC. Ou o vetor BA e o vetor BC. Ou o vetor CA e o vetor CB. Tanto faz. A partir do momento em que você calcula esses dois vetores, o vetor AB e o vetor AC, o produto, esses dois vetores vão ser vetores do teu plano, porque são vetores conectando pontos do teu plano. Então, vão ser vetores do teu plano. E o produto vetorial deles vai te dar o vetor normal ao plano. E aí, você chegou aonde? Tem o vetor normal do plano agora. Claro que antes você calculou o AB e calculou o AC. Calculou o AB, calculou o AC, calculou o produto vetorial. Calculou o produto vetorial, tem o vetor normal. O que falta? Um ponto. Mas não tem problema, você tem 3 pontos para escolher. Tem o A, tem o B e tem o C. Escolhe um dos 3. Você tem ponto e vetor normal. Você tem equação geral, tá? Caiu lá para 8.1 de novo. Agora, próximo caso, eu tenho 2 retas concorrentes R e S que pertencem ao plano, tá? Então, eu vou pensar aqui, ó, situação em que eu tenho 2 retas. Tem uma reta aqui. E aí, só para desbaratinar as ideias, tem uma outra reta aqui. 2 retas que são concorrentes e pertencem ao plano. Bom, se você tem... O que a gente precisa para poder escrever a equação geral do plano? Um ponto do plano e o vetor normal. O que eu tenho? Eu tenho 2 retas que pertencem ao plano. Então, eu tenho infinitos pontos do plano. Eu tenho pontos da reta A e da reta R e tenho pontos da reta S. Qual que eu vou pegar? Não importa, qualquer um dos infinitos pontos dessas 2 retas. Claro, gente, que quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ser meio que malandro, né? Porque na equação da reta, quando você recebe uma equação de reta, na equação de reta tem um ponto da reta. Tanto da reta R quanto da reta S. Na equação da reta R tem um ponto, na equação da reta S tem um ponto. Você pode usar esse cara aí, que está lá na equação da reta, está te dado lá a informação. Você precisa ficar catando o ponto da reta extra, né? Você pega um ponto e aí falta o quê? Né? Pega um ponto ou de R ou de S, tanto faz. E aí falta o quê? Falta um vetor normal ao plano. Mas aonde que eu vou achar um vetor normal ao plano nesse caso?
Pessoal, olha, tenho duas retas, cada uma dessas retas tem um vetor diretor que está escrito na equação da reta que você recebeu, tá? Existe, tá lá na equação da reta que você escreveu. E aí você vai pegar, você tem um vetor aqui nessa reta e você tem um vetor nessa reta, na R e na S. Você vai pegar esses dois vetores e você vai fazer o quê com eles? São vetores que estão no plano. Então, se eu calculo o produto vetorial desses dois caras, desses dois vetores U e V, eu encontro um vetor que é ortogonal a U, que é ortogonal a V e que, portanto, é normal ao plano. Então, eu achei o vetor normal. Tenho de novo o quê? Ponto e vetor normal. O que eu precisava fazer a mais? Calcular esse produto vetorial. Ok? Próxima situação. Eu tenho duas retas, reta R e S, só que elas são retas paralelas. São retas que estão no plano, mas elas são retas paralelas, tá? Então, eu tenho aqui, tenho uma reta R e uma reta S. Se essas retas R e S são retas paralelas, o que acontece com os vetores diretores dessas retas? Também são paralelos. Então, usar esses vetores, né, para calcular produto vetorial não vai resolver minha vida. Não vai me dar ninguém, porque o produto vetorial desses dois caras vai ser zero, né? São paralelos. O determinante produto vetorial vai ser o determinante de uma matriz que tem esses vetores na segunda e na terceira linha. Então, vai ser uma matriz que tem duas linhas múltiplas. Determinante matriz com duas linhas múltiplas é zero. Putz, mas eu preciso dar um jeito de achar um vetor normal. Por que só o vetor normal? Porque ponto eu tenho, tá aqui, ó, ponto A e tenho ponto B. Tanto faz, escolhe o A ou escolhe o B, escolhe um ponto de qualquer uma dessas duas retas, você tem um ponto do plano. Me falta o vetor normal. Aqui a gente vai ter que fazer uma coisinha a mais, né? Então, eu vou pegar o ponto A dessa reta R e vou pegar o ponto B dessa reta S. E vou fazer o quê? Eu vou conectar esses dois caras através de um vetor. Eu vou fazer aqui o vetor AB. Por quê? Se as retas R e S são paralelas, os vetores diretores da reta R e da reta S são paralelas. Mas o vetor AB, que é um vetor ligando a reta R e a reta S, não é paralelo a esse cara. Entendeu? Então, eu vou pegar esse sujeito. Eu vou pegar o vetor AB, que é um vetor ligando essas duas retas, e vou pegar o vetor V, que é o vetor aqui, ó, da reta R e da reta S. Calculo o produto vetorial desses dois caras, vai me dar um vetor que é normal ao plano, que contém essas duas retas, R e S. Pronto, achei o meu vetor normal e ponto. Sei calcular a equação geral, sem encontrar a equação geral do plano. Beleza? Próxima situação. Eu tenho uma reta no plano e um ponto no plano, mas que não está na reta, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Não, melhor eu desenhar assim. Você vai ter ali um plano, você vai ter um ponto que está no plano e você vai ter uma reta R aqui. Tanto a reta quanto o ponto pertencem ao plano. Qual é a informação relevante? O ponto não está na reta, ponto fora da reta. Nesse caso, como que eu faço para encontrar um ponto do plano e um vetor normal ao plano? É o seguinte, querido, olha só. O ponto que você precisa é o A, tá ali. Então, eu tenho ponto. Me falta o quê? Me falta o vetor normal. Aonde que eu vou achar o vetor normal a esse plano? Você, na reta, você tem um vetor diretor. Você vai pegar esse cara, esse teu vetor diretor aqui, o V, que está na equação da reta. E você vai pegar o ponto da reta, que está lá na equação da reta, ó. Tá aqui o B. E aí você vai construir esse vetor aqui, ó, o vetor AB. Esse vetor AB, como ele conecta um ponto que está fora da reta com um ponto da reta, ele não é paralelo ao vetor V. Então, eu vou pegar esses dois vetores, o vetor AB e o vetor V, e vou calcular o produto vetorial desses dois caras.
que vai ser um vetor normal a estes dois vetores e, portanto, normal ao plano. Pronto, tenho ponto e tenho o vetor normal do plano, certo? Bom, então eu tenho 6 casos, tá? Então a gente listou aqui 6 casos, caso 1 a caso 6, né? São situações em que você tem dados iniciais do teu plano e que você vai dar um jeito de obter um ponto do plano, 2 vetores não paralelos que pertencem ao plano, para usar esses 2 vetores, calcular o produto vetorial desses caras para gerar o vetor normal. E aí você tem ponto e vetor normal, e com ponto e vetor normal a gente consegue a equação geral do plano, né? Que seja paralelo a esses 2 vetores e contém esse ponto. Estes 2 vetores que a gente buscou, né, desses planos, em todos esses 6 casos, né, a gente tem um jeito de exibir 2 vetores que pertencem ao plano, em todos esses 2 casos, eles são chamados de vetores diretores ou vetores base do plano. No contexto de álgebra linear, eles vão ser chamados de base para se caso esse plano for um plano que passa pela origem, um plano que passa pela origem, ele é um espaço vetorial de dimensão 2. É dimensão 2, porque a base desse espaço é gerado por 2 vetores não colineares. E estes 2 vetores não colineares, no contexto de álgebra linear, que geram a base para esse espaço vetorial de dimensão 2, são justamente esses 2 vetores que a gente está usando aqui, a gente está buscando exibir que pertençam a esses planos e que a gente está usando para calcular o vetor normal. Então, esses 2 caras, eles têm esse papel, essa relevância de serem a base para o nosso plano e podem ser entendidos como base para o nosso plano, de um certo ponto de vista, tá? São chamados de vetores diretores do plano também. O contexto de base é mais complicado porque se eu pensar como vetor base, eu preciso entender o plano como um subespaço vetorial. E isso só acontece se o plano passa pela origem GR3. Ou seja, se aquela constante D que aparece na equação geral do plano for igual a 0. E não é verdade sempre, porque eu tenho infinitos planos que não passam pela origem, que não são, portanto, subespaços vetoriais. E então é melhor entender, né, o contexto de vetores diretores para essa situação de geometria analítica, em que a gente quer estudar todos os planos e não só os que passam pela origem. Tá? Então, o conceito de diretores é melhor. Vamos trabalhar um pouquinho? Exemplo 1, determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores U e V. Vamos lá. Então, eu tenho 2 vetores, U e V, e tenho um ponto por onde o plano passa. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso de um vetor normal, porque a equação geral do plano, ela é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então, encontrar o vetor normal, uma forma, né, onde o vetor normal é esse cara aqui, é o cara de coordenadas A, B e C. Uma forma possível é lembrar que esse vetor normal é o produto vetorial de U por V, tá? E aí você tem o vetor normal, substitui lá e calcula o valor de D substituindo o ponto A. Só que um outro caminho, e aí eu acho que é mais fácil para essa situação que eu tenho 2 vetores, é usar o conceito de produto misto, porque daí eu calculo o determinante uma vez só e já sai com a equação na mão, tá? Então, como que eu vou achar isso? Eu vou dizer que um ponto P genérico de R3 pertence ao plano que eu quero se o vetor AP pertence ao plano. Só que esse vetor AP pertence ao plano se o produto misto dele com o vetor U e o vetor V for igual a 0. Se o produto misto desses 3 vetores aqui for igual a 0. Lembra que esse produto misto ele é um determinante de uma matriz, né? Então, eu vou achar quem que é o meu vetor AP. Meu vetor AP
ele é P menos A. Então, vai ser x menos 1, primeira coordenada, y mais 3, a segunda, z menos 4, a terceira. Tá? E aí, quem é o U? O U, ele é o vetor de coordenadas 3, 1 e menos 2. Quem que é o V? O vetor de coordenadas 1, menos 1 e 1. Então, eu vou calcular o determinante desta matriz e aí vai sair a equação geral do plano, tá? Calculando esse determinante. Porque eu vou calcular esse determinante de um método um pouquinho mais rápido, tá, gente? É o seguinte, vou fazer mais rapidinho, sim. Então, eu vou fazer o produto desses caras aqui, multiplica os elementos da diagonal principal, vai ficar 1 vezes x menos 1, mais. Vocês confiram as contas aí, com calma, tá? Mais o produto desses caras aqui com esse sujeito, então vai dar menos 2, jogo de sinal, né? Menos 2y mais 3. E o produto desse cara aqui com esse cara aqui, menos 3z menos 4. Vou no sentido contrário agora, diagonal secundária, produto desses caras, menos z menos 4. Esse cara aqui com esse cara aqui, menos 3y mais 3 e menos 2x menos 1. Tá, eu tô com um pouquinho de preguiça e eu vou juntar essas coisas aqui assim primeiro, tá? Então, esse cara aqui com esse cara aqui vai dar menos 1x menos 1. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5y mais 3, menos 4z menos 4. Bom, então agora a gente distribui, paciência para que te quero, vamos lá. Então, isso vai ficar menos x mais 1, menos 5y menos 15, menos 4z mais 16. Então, ficou menos x menos 5y menos 4z mais 17. 17 menos 15 mais 2. Portanto, a equação do plano que a gente está procurando é menos x menos 5y menos 4z mais 2 igual a 0. Porque para o ponto genérico pertencer ao plano, eu preciso que o produto misto seja igual a 0. Então, eu preciso que esse cara seja 0. Show. Então, calculado. Próxima citação. Eu quero estabelecer a equação geral do plano determinado por esses 3 pontos. Então, você tem aí 3 pontos A, B e C, e você quer a equação geral do plano determinado por esses 3 pontos. Tá aqui o cara, tá aqui o cara. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular os vetores, o vetor AB, e vai calcular o vetor AC. Então, o vetor AB vai ser B menos A, então vai ser 0 menos 2, menos 1 com menos 1, menos 2, 1 menos 1 mais 2, né? 1 mais 2, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 1, 1, 1 menos menos 1, 1 mais 1, 2. Então, tá aqui os meus 2 caras, o AB e o AC. Então, agora eu tenho o quê? 2 vetores que pertencem ao plano. Eu quero exibir a equação geral desse plano. Então, o caminho que a gente tem para fazer é similar
ao caso anterior, só que agora eu tenho os dois vetores, então eu posso calcular um produto misto, né? Um produto misto de quem? Por exemplo, um vetor AP de A para um ponto genérico, o vetor AB e o vetor AC, tá? E aí, vamos lá. Como é que eu calculo isso? Isso vai ser o determinante da matriz x menos 2, y menos 1, z mais 1. AB é menos 2 e 2, e AC é menos 1, 1 e 2. E aí você calcula este determinante, calculou esse determinante igualado a zero, você está com a equação geral do teu plano determinada, beleza? Estou aqui pensando se eu vou fazer essa conta. Acho que não, né? Vocês entenderam, eu acho. Então, você calcula esse determinante, que é exatamente a conta que a gente fez antes, está calculada a equação geral do plano. Próxima situação, eu quero determinar a equação geral do plano, que passa pelo ponto A, de coordenadas menos 3, 2, 1, e que contém essa reta, tá? Contém essa reta. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Você tem um plano, né? Tem um plano, você tem um ponto deste plano e você tem uma equação de reta desse plano, beleza? Então, como que eu calculo a equação geral do plano? Eu tenho que dar um jeito de achar aí dois vetores que pertençam a esse plano e tudo mais. Então, para fazer isso, eu preciso de um ponto dessa reta e preciso do vetor diretor dessa reta. Por quê? Porque nesse caso, aí eu caço esse vetor aqui, ó, o vetor AB, e esse vetor V, que é o vetor da reta, e aí a gente consegue exibir a equação do... encontrar aí a equação geral do plano, né? Agora, dado essa equação de reta desse jeito, quem é um vetor dessa reta e quem é um ponto dessa reta? Olha, o que está acontecendo com essa equação de reta? Ela é uma reta em R3, então um ponto que pertence a essa reta, ele é um ponto de coordenadas x, y, z, né? Só que, deixa eu chamar de B, só que nesse caso aqui, eu tenho que x vale 4, que y vale 3, e z não tem nessa equação. Então, quando isso acontece, é porque a tua variável z, ela é a variável livre, é o AS, ou t da tua equação de reta, tá? Então, aqui, o que está acontecendo? Eu vou acrescentar a z a mais aqui, porque ele vai passar por coordenada do ponto 0 mais t. Então, note que eu só tenho uma variável z livre aqui. Se não está aparecendo nada na equação, é porque ela é z qualquer, tá? Então, mais 0t, porque não está aparecendo, mais 0t, porque não está aparecendo. Então, quem que é o vetor dessa reta? O vetor diretor dessa reta é o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Quem que é o ponto que pertence a essa reta? O ponto de coordenadas 4, 3 e 0. Pronto, então agora eu tenho dois pontos e tenho um vetor, né? Mas a gente precisa de dois vetores. Então, um outro vetor que eu vou pegar aí para determinar esse plano é o vetor AB, que é o vetor que vai do ponto B para o ponto A, que é esse cara aqui. Qual que fica a coordenada desse sujeito? Então, fica 4 mais 3, 7. Fica 3 menos 2, 1. Fica 0 menos 1, menos 1. Esse é o teu vetor AB. Então, agora a gente tem dois vetores, o vetor V e o vetor AB, né? Temos esses dois caras. E temos pontos que pertencem a esse plano, por exemplo, o ponto A. E aí eu quero calcular a equação geral desse plano, né? Então, eu posso calcular, para determinar a equação geral desse plano,
eu posso calcular o produto, vou pegar um caminho diferente aqui, vou calcular o produto vetorial desse cara com o vetor AB. Posso fazer por produto misto? Posso, tá? Vou fazer por produto misto, você vai pegar, por exemplo, o AP para P genérico, o teu vetor V e o teu vetor AB aqui no final e calcula esse determinante igual a zero, vai dar a equação geral do plano. Quero fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Então, vou calcular o vetor normal, IJK, e vou pegar aqui o vetor V de coordenadas 0, 0, 1 e o vetor AB de coordenadas 7, 1 e menos 1. E vou calcular esse determinante, porque esse determinante vai me dar um vetor normal ao plano, tá? Então, vamos lá. Esse produto aqui dá 0i, né? Esse produto aqui dá 7j, depois dá 0k, depois dá menos 0k, menos 0j, menos i, né? Menos 1i. Sim, eu sei que é estranho falar menos 0k, mas é só para forçar aí o que está acontecendo. Então, isso aqui fica menos 1i mais 7j mais 0k. Então, quem que é o vetor que eu estou encontrando aqui? O vetor que eu estou encontrando aqui é o vetor de coordenadas menos 1, 7, 0. Então, quem que é uma equação geral para esse plano? Uma equação generalista ali. É menos 1x mais 7y mais 0z mais d igual a 0. Mas eu quero que o plano passe pelo ponto A. Eu quero que o A pertença ao plano. Para que A pertença ao plano, eu tenho que fazer as coordenadas desse ponto satisfazer essa equação. E aí, com isso, calculo o valor de D. Então, eu preciso que menos 1 vezes menos 3, mais 7 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais D seja igual a 0. Isso vai me dar 3 mais 17, 14, mais D igual a 0. Portanto, meu D vai ser igual a menos 17, certo? Então, quem que é a minha equação do plano nesse caso? Menos x mais 7y menos 17 igual a 0. Esse é um caminho que dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele funciona, tá? E eu queria fazer ele só para fazer aqui com vocês um caminho diferente de calcular produto misto, né? Que foi o que a gente fez aí no exemplo 1, tá bom? E eu não terminei, mas, por exemplo, o 2 já estava no mesmo caminho, beleza? Então, próxima situação, eu quero determinar a equação geral do plano que contém essas duas retas aí, ó. A reta R e a reta S. Bom, para encontrar a equação geral do plano, eu preciso de ponto, que pertence ao plano, e preciso de vetores paralelos a esse plano. Então, eu vou ter que dar um jeito de achar ponto do plano e vetor paralelo ao plano. O que acontece? Acontece que eu tenho duas retas nesse plano, tá? Eu não faço ideia do posicionamento das retas, mas eu tenho duas retas no plano. Eu tenho uma reta R e uma reta S. E essas retas, elas não são paralelas, tá? Então, vamos lá. Como que eu acho os vetores dessas retas e os pontos dessas retas? Então, nesse caso aqui, ó, da reta R, tá? Ela tá com as equações reduzidas. Então, para facilitar a compreensão, a gente vai fazer o seguinte: vai chamar x de t, y vai ficar, portanto, igual a 2t mais 1, e z vai ficar igual a menos 3t menos 2. Quando eu faço isso, desta reta, eu tenho um ponto, que é o ponto 0, 1, menos 2, e tenho um vetor diretor dessa reta, que é o vetor de coordenadas 1, 2 e menos 3.
encontrei tudo que eu precisava. Agora eu vou lá estudar a reta S e vou notar que a reta S está em coordenadas, acho que as paramétricas. Então, eu vou pegar um ponto dessa reta, é um ponto de coordenadas -1, 0 e 3, e um vetor para essa reta é um vetor de coordenadas 2, 4 e -6, né? Tá. E aí, quando eu olho para isso, 2, 4, -6, 1, 2, -3. Eu observo rápido, fácil, né, o que está acontecendo aqui, porque você note que o teu vetor U, ele é igual a 2 vezes o vetor V, né? E se isso tá, isso diz para nós que se esses vetores são paralelos, portanto. E se esses vetores são paralelos, as retas em questão aqui são retas paralelas. Então eu vou buscar a equação geral desse plano depois que eu entendi qual é a posição relativa dessas retas. E eu consigo ver facilmente, né, essa posição relativa. Eu tenho, na verdade, retas paralelas aqui. Tenho a reta R e a reta S. Eu chutei inicialmente que não seriam, mas fazendo análise a gente percebe, né, que são retas paralelas. Então, pegar o vetor U e o vetor V como dois vetores que pertencem ao plano, bom, né, o vetor U está aqui e o vetor V está aqui, eles de fato são dois vetores que pertencem ao plano, mas pegar esses dois caras para calcular o produto vetorial deles, para encontrar um vetor normal do plano, não vai me resolver a vida. Porque eles são paralelos e então o vetor normal, esses dois caras aí, vai ser um vetor nulo, né? Vai calcular o determinante, vai dar um vetor nulo, não vai me resolver a vida. Então eu vou precisar catar um outro cara. Que outro cara? Bom, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. E eu vou pegar um outro vetor que eu sei que está no plano, que contém essas duas retas e que não é paralelo a esses dois vetores. Quem seria esse cara? O vetor AB. O vetor AB, ele faz esse serviço para nós. Então eu vou precisar dele, tá? Então eu vou precisar calcular esse sujeito. Quem que é o vetor AB? O vetor AB é o cara de coordenadas B menos A. Quem é o B? Menos 1, 0, 3. Quem é o A? 0, 1, menos 2. Quem vai dar a coordenada do vetor? Menos 1, menos 0, menos 1. 0, menos 1, menos 1. 3 menos com menos mais, 3 mais 2, 5. Então, agora eu tenho um segundo vetor, tá? Então, vou usar o vetor V e o vetor AB. E aí, a gente pode resolver, encontrar a equação geral desse plano usando o produto misto aqui só para ganhar tempo, porque eu vou pegar um ponto genérico de coordenadas x, y, z, vou calcular o vetor AP, que é o cara que eu vou colocar na primeira linha da minha matriz, né? E vai dar tudo certo, né? Então, segue. Quem que é esse vetor AP aqui, ó? Só para fixar ideias. Esse vetor AP, ele é x menos a coordenada x do ponto A, 0, y menos a coordenada y do ponto A, z menos a coordenada z do ponto A. Então, tá aqui o cara. Esse cara é x, y menos 1, e z mais 2. Então, pronto, a gente consegue agora calcular um determinante de uma matriz tranquilo, né? Qual matriz? Matriz coordenada x, primeira linha x, y menos 1, z mais 2. Segunda linha, eu vou pegar o meu vetor v, 1, 2 e menos 3. E na terceira linha, eu vou pegar o vetor ab, menos 1 e 5. Quando eu calculo este determinante, isso aqui vai me dar uma equação nas variáveis x, y e z. E esta equação igualada a zero é a equação geral deste plano. Então, vamos lá, paciência. 2 vezes 5, 10, então isso aqui dá 10x. Menos 3 vezes menos 1
é mais 3 vezes y menos 1, menos 1 vezes z mais 2. Sentido contrário, agora, pá, menos com menos, mais 2z mais 2. Menos 5, menos 5y menos 1, menos 3 x. Então, vamos lá. 10 menos 3, 7. 3 menos 5 menos 2. 2 menos 1, 1. Então, isso aqui vai ficar 7x menos 2y mais 2 mais z mais 2. Então, a equação do plano ficou 7x menos 2y mais z mais 4 igual a 0. Ok? Tá aí calculado mais um plano, dados, né? Quando a gente parte aí como informação, tendo duas equações de reta, equação de retas paralelas. Então, note que aqui é importante a gente entender, né, os vários tipos de equação de reta, conseguir olhar para as equações de retas, tirar ponto e vetor diretor dessa reta, identificar que essas retas, se essas retas são paralelas ou não, para conseguir saber qual método que a gente vai estar utilizando para chegar até a equação do plano, beleza? Bom, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha ajudado em alguma coisa aí vocês. Considere deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada, até a próxima aula.